Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu finalmente vou mostrar alguns livros que eu comprei recentemente, lá na feira de livros que tem no Caxias Shopping, e que estavam me deixando muito animada para gravar esse vídeo. Eu amo assistir vídeos assim, gente, de gente falando de livros novos, primeiras impressões, expectativas, e eu percebi, gente, que fazia tempo que eu não trazia algo nesse clima aqui pro canal. Essas compras misturam vários tipos de histórias, então já aviso que tem fantasia, tem romance, tem livro clássico e tem aqueles tipos de livros que a gente compra simplesmente porque sentiu que precisava deles naquele momento. Alguns eu já queria há muito tempo, outros surgindo por meio de impulso, mas todos eles me deixaram muito curiosa, principalmente porque são histórias bem diferentes entre si. Eu ainda não li nenhum deles, então esse vídeo é mais sobre primeiras impressões, o que me fez querer cada livro e quais são as minhas expectativas. É aquele momento de folhear, sentir a capa e olhar a sinopse. Mas também de começar a imaginar se a história vai me destruir emocionalmente ou se vai virar um novo favorito. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueçam de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. O link delas está na descrição do vídeo. O primeiro livro que eu vou mostrar é A Boneca de Ossos, da Holly Black. Que esse é um daqueles livros que eu comprei muito pelo clima da história. Eu já conheço a escrita da autora e sei que ela tem um jeito bem específico de trabalhar fantasia, sempre com algo mais sombrio, mais estranho e um pouco perturbador. Então as minhas expectativas já começaram muito altas. Pelo que eu sei da história, esse livro envolve uma protagonista que se vê ligada a um jogo muito perigoso, cheia de magia, maldições e escolhas que não podem ser desfeitas. A sensação que esse livro passa é de algo meio macabro, quase como um conto de fadas distorcido. E é isso que me chama muito a atenção, porque eu gosto quando a fantasia não é totalmente confortável. A capa e o título do livro também pesaram bastante na minha decisão de comprar. Boneca de Ossos já passa essa ideia de algo quebrado, estranho e que não deveria existir. E por causa disso, eu sinto que a leitura vai seguir exatamente essa vibe. É o tipo de livro que eu imagino lendo mais devagar, prestando atenção nos detalhes, na atmosfera e nas entrelinhas. Eu não sei se esse livro vai ser um favorito ou se vai me deixar completamente confusa. Mas eu tenho quase certeza que não vai ser uma leitura esquecível. É aquele tipo de história que parece te puxar para dentro de um mundo meio torto. E eu tô muito curiosa para ver até onde isso vai. O próximo livro é Caraval, da Stephanie Gaber. E esse, gente, é um livro que eu já ouço falar há muito tempo. Sempre vejo pessoas comentando sobre a experiência de leitura, sobre como a história é envolvente e cheia de reviravoltas. Então eu sentia que em algum momento eu acabaria comprando. E esse momento, gente, finalmente chegou. Pelo que eu sei, a história gira em torno de um jogo misterioso que mistura espetáculo, magia e ilusão, onde nada é exatamente o que parece ser. E isso já me deixou muito intrigada, porque eu adoro histórias que brincam com a percepção do leitor, que fazem a gente duvidar do que é real e do que não é. E Caraval parece seguir exatamente essa proposta. Outra coisa que me chamou bastante atenção é o fato de ser um livro muito sensorial. Bom, pelo menos é isso que todo mundo comenta. As descrições parecem ser muito visuais, cheias de cores, sensações e detalhes, como se a história fosse mesmo um grande espetáculo acontecendo diante dos nossos olhos. E eu acho isso muito interessante para uma leitura de fantasia. Minhas expectativas estão bem altas, mas ao mesmo tempo, eu tento não criar uma imagem perfeita demais na minha cabeça. Mas ainda assim, eu sinto que esse livro tem tudo para ser uma leitura viciante. Daquelas que você começa e não consegue largar. E eu confesso que estou muito curiosa para finalmente entender todo esse hype em volta de Caraval. Mas antes de terminar aqui com Caraval, gente, eu preciso falar uma coisa importante. Esse livro não é uma história única, tá? Ele é o primeiro de uma trilogia. Então a história não se resolve toda aqui. Ele meio que te apresenta esse universo, os personagens e esse jogo cheio de mistério. E deixa várias coisinhas abertas para continuar nos próximos livros. Inclusive, eu só comprei esse primeiro volume, porque infelizmente, onde eu comprei não tinha os outros livros da saga. Senão eu com certeza teria levado todos, porque eu já sei que esse é aquele tipo de história que dá vontade de continuar lendo. O próximo livro é Através do Espelho, de Ashley Howard. E esse aqui eu comprei porque eu tenho muita curiosidade sobre releituras sombrias, principalmente quando envolve histórias clássicas. Esse livro aqui é uma releitura de Alice no País das Maravilhas, mas com uma proposta bem mais obscura e psicológica. E só isso já foi suficiente para chamar minha atenção. Vale dizer que esse não é o primeiro livro da saga, mas na feira de livros onde eu comprei ele, lá no Caxias Shopping,
não tinha um volume inicial, e sim o segundo volume. Então eu pretendo comprar o primeiro volume depois para conseguir ler tudo na ordem certinha. Pelo que eu sei, a história acompanha uma protagonista que começa a perceber que existe algo errado com a própria mente e com o mundo ao redor dela, como se a linha entre realidade e loucura fosse muito frágil. A sensação que esse livro passa é de desconforto, de estranhamento, e eu gosto bastante quando uma leitura provoca esse tipo de sentimento. A escrita da A.G. Horowitz também é algo que me deixa muito curiosa, porque dizem que ela é bem descritiva, intensa e até um pouco caótica em alguns momentos, o que combina bastante com a proposta da história. Eu imagino que esse seja aquele tipo de livro que você não lê correndo, mas sim absorvendo aos poucos, entrando no clima da narrativa. Eu não sei exatamente o que esperar desse livro, mas eu sinto que ele vai ser uma leitura pesada no sentido psicológico, cheia de simbolismos e cenas marcantes. É o tipo de história que provavelmente vai dividir opiniões, e isso só aumenta ainda mais minha vontade de ler. O próximo livro é Qualquer Outro Lugar, também da A.G. Horowitz. E eu confesso que esse eu quis comprar justamente por ter me interessado muito pela proposta de ir através de um espelho. Mesmo esses dois livros pertencendo à mesma saga, eu sinto que a autora tem uma identidade bem marcada, principalmente nesse clima mais sombrio e psicológico. Assim como o outro, esse livro aqui também não é o primeiro volume da saga, e sim o terceiro. Mas como eu não encontrei todos os livros na feira de livros, eu pretendo comprar depois os 2 volumes que faltam, o primeiro e o último, para que assim eu consiga ler tudo na ordem certa. Pelo que eu entendi da história, esse livro fala sobre luto, perda e dificuldade de aceitar a morte, misturando esses temas com fantasia e elementos sobrenaturais. A ideia de um lugar que existe entre mundos, ou entre a vida e a morte, já é algo que me chama muita atenção, porque costuma render histórias bem emocionais e reflexivas. Eu imagino que essa leitura vai ser bem mais melancólica, talvez até mais sensível do que perturbadora, mas ainda assim intensa. Parece ser aquele tipo de livro que não foca só na ação, mas muito mais nos sentimentos da personagem, nas memórias e na forma como ela lida com a dor. Esse é um livro que eu sinto que vai me deixar pensativa depois de terminar. Talvez até um pouco triste, mas de um jeito bonito. É aquele tipo de história que a gente lê não só pela fantasia, mas pela experiência emocional que ela promete entregar. O próximo livro é Frankenstein, da Mary Shelley. E esse aqui é um clássico que eu já queria ter há muito tempo, gente. Eu sinto que é um daqueles livros que todo leitor acaba querendo ler em algum momento da vida. Não só pela história em si, mas por tudo o que ele representa dentro da literatura. Mesmo sendo um livro antigo, a temática continua muito atual. A ideia de brincar de ser Deus, de criar algo e depois não assumir a responsabilidade por aquilo, é algo que sempre me chamou a atenção. Pelo que eu sei, a história vai muito além do que a gente costuma ver em adaptações. E isso me deixa ainda mais curiosa para ler o livro original. Mas infelizmente, gente, o livro original não é esse. Esse aqui é apenas uma adaptação. Porque cá entre nós, gente, um livro original deve ser uma fortuna. Mas quem sabe um dia eu consiga ter. Sonhar não mata ninguém, tá legal? Eu também acho interessante o fato de que Frankenstein não é exatamente uma história de terror no sentido tradicional, mas algo muito mais psicológico e filosófico. É um livro que faz a gente refletir sobre humanidade, solidão, rejeição e as consequências das próprias escolhas. E eu adoro quando uma leitura vai para esse caminho mais profundo. Minhas expectativas para esse livro são bem altas, principalmente porque eu sinto que ele pode me surpreender. É o tipo de clássico que, mesmo sendo conhecido por todo mundo, ainda consegue guardar muitas camadas e interpretações diferentes. E eu confesso que eu tô muito animada para finalmente descobrir isso lendo esse livro. O próximo livro é A Turnê do Coração Partido, da Emily Wibble e de seu marido, Austin Signa Blockham. Eu acho que é assim que se fala, gente. O nomezinho difícil desses dois, hein, gente? E esse é o romance que eu comprei, já esperando uma leitura mais leve, mas ao mesmo tempo emocional. Ele tem aquela vibe de história contemporânea que mistura música, sentimentos mal resolvidos e encontros inesperados. E costuma funcionar muito bem para quando a gente quer algo envolvente sem ser pesado demais. Pelo que eu sei, a história acompanha uma protagonista que acaba entrando em uma turnê musical. E no meio de tudo isso, ela precisa lidar com um término, e com sentimentos que ainda não foram totalmente resolvidos e com novas possibilidades surgindo. Eu gosto bastante quando romances usam esse tipo de cenário, porque a estrada, as viagens e os bastidores sempre deixam tudo mais interessante. Esse parece ser aquele tipo de livro que você lê rápido, se apega aos personagens e torce para que tudo dê certo, mesmo sabendo que o caminho até lá vai ser cheio de conflitos emocionais. Eu imagino que vai ser uma leitura confortável, daquelas que aquecem o coração, mas que ainda assim conseguem tocar em inseguranças e dores reais. Eu tô bem curiosa para ver como o romance vai se desenvolver. E se a história vai conseguir equilibrar bem o trama, o romance e o crescimento pessoal da personagem.
É o tipo de livro que eu sinto que vai ser perfeito para ler entre leituras mais tensas. O último livro que eu comprei foi Com o Coração nas Nuvens, da Catherine Walsh. E esse aqui já tem uma vibe completamente diferente dos outros. É claramente aquele tipo de romance fofo, aconchegante, perfeito para quando a gente quer uma leitura mais leve e confortável. Daqueles que dão vontade de ler enrolados em uma coberta. Pelo que eu sei, a história mistura romance, encontros inesperados e aquela sensação de estar vivendo algo simples, mas especial. Parece ser um livro que foca muito mais nas pequenas coisas, nos sentimentos cotidianos e na construção gradual da relação entre os personagens. E eu gosto bastante desse tipo de proposta. Esse é o tipo de livro que eu imagino lendo devagar. Não por ser pesado, mas justamente para aproveitar o clima da história. Ele passa essa sensação de conforto, de pausa, de algo tranquilo em meio à correria, e eu sinto que vai ser uma leitura perfeita para equilibrar com livros mais intensos. Minhas expectativas não são de uma história cheia de grandes reviravoltas, mas sim de algo que faça sorrir, que aqueça o coração e que deixe aquela sensação boa depois de terminar. É o tipo de livro que a gente lê mais pelo sentimento do que pela trama em si. Esses foram todos os livros que eu comprei recentemente. E, sinceramente, eu tô muito animada para começar essas leituras. São histórias bem diferentes entre si. Então eu sinto que vou conseguir variar bastante entre gêneros, climas e emoções, o que pra mim é sempre muito bom. Agora, me conta aqui nos comentários qual desses livros você já leu ou qual você ficou com mais vontade de ler. Se você tiver alguma opinião, dica ou aviso emocional sobre algum deles, pode deixar também, porque eu adoro ler e trocar ideias sobre isso com vocês. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de gravar esse vídeo. E antes de deixar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueçam de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. O link dela está na descrição do vídeo. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!